Soltando a voz, esse podcast que é meu, que é seu, que é nosso. Esse lugar de acolhimento para mulheres que cada vez mais querem posicionar a sua voz nesse mundo com uma forma extremamente marcante. Porque hoje eu tenho uma mulher que ela carrega uma história tão forte que no primeiro momento que eu escutei, eu confesso para vocês, eu mais chorei do que outra coisa. Porque olhar para a história dela é ver nitidamente a mão de Deus e o poder do Espírito Santo se manifestando aqui nessa terra. Vocês vão ter a honra de conhecer essa mulher aqui. Ellen Paulino! Esse dia chegou! Chegou e ela doida pra correr. Doida pra correr. Eu digo, vem aqui, queridinha. Vem aqui. Você tá achando que você passou por tudo isso e o povo não vai saber? O povo quer saber! E esse dia chegou. Esse Eu falei dia que eu não ia chegou. me sabotar e não me sabotei, tá vendo? Muito bem. Como está essa expectativa para esse momento? Elevadíssima, estou super animada. E tenho certeza que o Senhor vai continuar nos usando e nos moldando cada dia mais, porque é Ele que faz. É verdade, Ele que faz. Sou muito grata pela oportunidade de ter participado do seu método. Você foi um presente que o Senhor colocou na minha vida. E Ele é um Deus que não é um Deus de acaso, Ele é um Deus de propósito. E desde o dia que eu te conheci, lá no SOA, que você recebeu a gente, né, no Boas-Vindas, eu tinha certeza que o Senhor ia fazer algo com nós. E esse dia chegou. Chegou! E é tão lindo de ver, porque eu tive o prazer de conhecer a Ellen pela primeira vez no SOA, que é o discipulado, que vocês já tiveram aqui a oportunidade de conhecer a nossa pastora, que gravou um podcast comigo. E na sequência, eu lidero um ministério que se chama Mulher Única, na minha igreja. E quem estava na minha turma? Eu. Ela! Quando eu entrei, eu falei, gente, eu te conheço. Eu também conheço do Sol. Eu falei, mas estamos conectadas novamente. E nessa caminhada, surgiu o método Voz. E sempre que eu olhava para ela, Deus falava comigo, fala do método para ela. E eu ficava, mas Senhor, vou falar para ela. Não tenho nem tanta intimidade para falar. Até que um dia eu fiz prova de Deus. Falei, Senhor, se for para eu falar com a Ellen sobre o método, o Senhor vai providenciar um momento só eu e ela. E incrivelmente, naquele dia. Ela chegou, e ela nunca chegava primeiro. Quando ela chegava, já tinha vários meninos, já estavam conversando. Naquele dia ficou eu e ela. Esperando a chave, que nem a chave tinha sido entregue pra vocês. Não tava fechada a porta, né? A porta fechada, eu e ela, eu mandando mensagem para encontrar a chave, só ficou eu e ela. E eu tinha falado com Deus antes. Eu olhei para ela e falei assim, é o seguinte, eu tô com um método de comunicação, chama Método Voz. Deus mandou eu falar sobre esse método para você. Mas assim, fica tranquila, tá? Se não fizer sentido, tá tudo bem. E olha a resposta que ela me deu. Aí eu falei pra ela que realmente era algo que eu tava procurando, que eu queria estar fazendo um curso de oratória. E a Mirla nem sonhava. Ela nunca tinha falado, exatamente. isso. Era propósito de Deus mesmo. Total. E naquele momento eu pude ter a certeza que, na verdade, ela já estava pedindo ao Senhor. Já. E eu tinha algo que ela buscava, mas eu posso dizer que quem ganhou o presente fui eu. Porque ela, super aplicada, vem se permitindo, entendendo que é necessário ir para um lugar de desconforto, porque é nesse lugar que a gente cresce, né? É isso verdade. Passar pelos processos. Passar pelos processos. Entender que sim, a gente tem que querer viver a promessa, mas entender que o processo ele é necessário e amar esse processo. Que A gente aprende a amar o processo, né? Aprende. Que a gente não entende, quando a gente está passando pelo processo, a gente não entende por que a gente tem que passar por aquilo. Mas ao longo do percurso, a gente vai entendendo que é necessário a gente crescer. Para a gente crescer, tem que passar por esse processo. Se permitir vivenciar. Eu posso falar para vocês com muita confiança que a Ellen é uma mulher que entendeu o poder dos processos. Eu já quero começar aqui com um ponto, um momento da vida dela, que eu tenho certeza que foi um dos momentos, se não tivesse sido o maior, que ela deve ter se perguntado, por que eu tô passando por isso? A Ellen teve uma perda de uma filha com 3 anos e 8 meses. E 8 meses.
E ela pôde viver a dor do luto. E é o contrário da vida. Porque a vida nos traz que primeiro nós vamos e os nossos filhos ficam. Então você ter a dor do luto, ter a dor da perda, e ainda assim você acreditar que aquele processo é necessário, é muito forte. E ela pode dar aula, porque quando ela conta, você consegue perceber o amor em cada palavra. Então, Ellen, eu sei que é um assunto forte, mas você já foi curada. Já. E eu tenho a plena certeza que quando Deus te fez passar por esse processo e te curar também, Ele queria te usar nessa terra. Então, fala um pouco pra gente como foi esse momento extremamente desafiador, mas que trouxe para você uma certeza de que Deus tinha algo muito grande na sua vida. Olhando assim, você falar, parece que foi algo fácil de se viver. E na verdade foi muito doloroso para mim. Quando eu olho para trás e vejo de onde o Senhor me tirou e aonde Ele tem me colocado, eu vejo que foi a bondade e a graça dele que tem me alcançado dia após dia. Quando eu perdi a Lari, eu era adolescente, porque eu fui mãe na adolescência, eu fui mãe da Lari com 17 anos. E ela fazia acompanhamento com o pediatra todo mês, tudo certinho. Ela não, aparentemente, ela não apresentava nenhuma enfermidade que a gente pudesse falar, ela nasceu com isso. Não, ela fazia acompanhamento e da noite pro dia ela começou com a dor na perninha, uma dor na perninha. E fui em vários médicos, ela ficou internada no Hospital das Clínicas e ninguém descobriu o que era, falavam que era dor do crescimento. E viver tudo isso que eu vivi foi muito difícil, porque foram 12 dias a partir do momento que eu descobri até o dia que ela faleceu. Muito rápido. E foi muito rápido. E aí, quem acabou descobrindo o que ela tinha, na verdade, não foi nem o pediatra dela, porque a dor dela estava assim. Então, as pessoas achavam que a dor dela era psicológica, porque ficou internada no Hospital das Clínicas, ficou internada em vários hospitais e nada detectava. Até que me encaminharam para o psicólogo, me encaminharam para o psiquiatra, e o psiquiatra que percebeu que o abdômen dela estava distendido. Então, imagina só, uma mãe adolescente, porque eu fui mãe na adolescência, né? Eu não quis casar com o pai dela, eu decidi ser mãe solteira mesmo, que eu tinha muito medo do casamento. E que também é um testemunho Sim, a gente vai falar grande, sobre né, ele. para contar. E aí, quando o médico pediu um exame de rotina, foi que eu descobri que ela estava com uma massa grande, né, no abdômen. Ali, naquele dia, o meu mundo desabou. Naquele dia, foi no dia 11 de agosto de 2007. Ela ficou internada já, aí fez vários exames, e aí ela fez a cirurgia no mesmo dia para poder fazer a biópsia, para saber qual era o tipo da massa que ela estava, era o rabdomiossarcoma. E aí, em menos de 3 dias, ela já estava fazendo a primeira quimioterapia. Então, foi muito doloroso para mim ter que digerir aquelas informações. Eu me via sozinha, né? Não podia outros acompanhantes, somente eu ou o pai dela. E aí, eu na adolescência, passando por tudo aquilo, que a gente não imagina passar por isso com um filho. Então, eu não estava preparada para passar por isso. Acho que nenhuma mãe fica preparada. E aí, ela ficou internada 12 dias, ela fez 3 sessões de químio e ela não resistiu. E antes dela resistir, né, passar por todos esses processos, tinha uma menininha que estava internada junto com a gente, e eu lembro claramente ela olhando para aquela menininha sem um cabelinho, ela falou: "Mamãe, eu não quero ficar sem cabelinho". Aí ela pedia para o Senhor, a gente não era evangélico, mas a gente sempre teve muita fé. E aí ela pedia para o Senhor tirar a dorzinha dela, porque ela não aguentava mais. E foi muito doloroso para mim vivenciar tudo aquilo. E aí em 12 dias ela não resistiu. E eu creio que ali também, hoje, vendo da forma de que tudo aconteceu, eu vejo que foi o próprio cuidado do Senhor, de não permitir que ela ficasse sem o cabelinho, que ela não passasse por tanta dor, por tanto sofrimento, porque não ia ser fácil o tratamento dela, ia ser um tratamento bem longo, que era um câncer de tipo raro. E aí eu vejo hoje, olhando, que foi o cuidado do Senhor de fazer com que ela não sofresse tanto. E aí passar por tudo isso não foi fácil, assim, foi pura mão de Deus. Eu fiquei em depressão, já estava, quando ela internou, já estava em outro relacionamento. E aí, quando ela faleceu, meu mundo desabou.
E aí eu fiquei desesperada, eu fiquei em depressão, ficou com um vazio dentro de mim, assim, um vazio que nada preenchia esse vazio. E aí eu desesperada para querer engravidar de novo, preencher aquele vazio, aí veio outra dor. Que aí eu consegui engravidar, mas eu perdi. Aí minha depressão se aprofundou mais. Eu tentei tirar minha vida umas 3 vezes e minha mãe ficou desesperada em busca da minha cura. E foi um processo assim bem doloroso mesmo, olhando assim, a minha mãe foi uma mulher de muita fé, que foi onde ela se posicionou, que ela começou a ir para a igreja em busca da minha cura, da minha depressão. E ela no desespero, eu vou perder minha filha, eu já perdi minha neta e vou perder minha filha também. E aí foi na onde ela começou a ir para a igreja, abriu o lar para o evangelismo. E aí uma pastora, Priscila, foi uma bênção, um presente de Deus nas nossas vidas. Ela ficou sabendo do que tinha acontecido. Aí ela foi lá fazer o evangelismo, que era para ser 3 semanas, acabou se tornando 7, em busca da minha cura, ministrar. E aí nesse processo da minha cura, né, do evangelismo, a minha família inteira foi alcançada para Jesus. Só que eu ainda tinha uma resistência muito grande, porque eu tinha muitos questionamentos. Por que aconteceu comigo? Por que eu tenho que perder minha filha, né? Tantas mães aí que não cuidam dos filhos, acabam jogando seus filhos fora, né? Que teve esses casos logo quando aconteceu a perda dela, tinha vários casos na televisão passando, né? E aí eu me questionava por que eu tenho que passar por isso. E aí foi muito difícil para mim passar por esse processo. Aí a Priscila, a pastora Priscila, começou a ministrar sobre Jesus na minha vida, na minha família. Aí minha família inteira foi alcançada para Jesus, os meus irmãos, no dia do batismo dele. Foi um processo longo, né? Porque foram 7 semanas de evangelismo na minha casa, só que eu ainda assim tinha muita resistência. E aí nessas 7 semanas, meus irmãos foram para a igreja. Durante um ano eles foram ministrados na igreja, começaram a ir para a igreja. Chegou o dia do batismo deles em dezembro. E aí Deus falou a primeira vez comigo, nitidamente. Falou que eles estavam sendo alcançados em busca por minha causa, assim, pela minha cura. Só que ele estava me esperando que eu descesse as águas. E aquele dia eu falei sinceramente com o Senhor. E eu falei que se ele quisesse que eu estivesse na presença dele, ele tinha que transformar minha vida e tirar toda a dor que eu estava passando, que era algo insuportável, né? Era uma dor assim que nada preenchia aquele vazio. E aí o Senhor falou aquele dia comigo, e aí eu falei, não vou me batizar hoje. Então o Senhor entra na minha vida e transforma a minha vida. E na outra, eu ainda falei para o Senhor, eu fui tão sincera na oração, eu falei assim, eu só não vou me batizar hoje, até que o Senhor transforme minha vida, porque na outra semana ainda tem uma festa de 3 dias do mundo, que era uma micareta. Eu fui muito sincera com Deus. E acredito que a sinceridade move os céus mesmo, assim. Você foi pra essa micareta? Foi nessa micareta de 3 dias. Você nem sabe o que aconteceu. Eu fui Não, na tô micareta. Tô brincando. Eu fui nessa micareta e quando eu voltei, é algo que me impactou muito. Acabou os 3 dias de micareta, aí eu cheguei em casa no domingo e aí eu chorei. Chorei porque veio a cobrança do próprio Espírito Santo, que aí como se o Senhor viesse a cobrança, você não pediu para me transformar a sua vida, e o que que você tá fazendo? E aí eu chorava muito, muito, era um choro assim inconsolável. E aí eu senti que era a presença do Espírito Santo já me constrangendo, porque o que que você tá fazendo da sua vida? Não é essa a vida que eu tenho para você, né? O Senhor falou. E aí eu comecei a ir para isso, era em dezembro, que foi no mês do batismo dos meus irmãos. E aí eu comecei a ir certinho para a igreja, só que eu já estava me relacionando com o Luiz. E aí só que eu não queria nada sério, eu não queria relacionamento, eu tinha medo de magoar as pessoas. E todo mundo que entrava na minha vida acabava que não dava certo, e eu sempre fugia de relacionamento. Deixa eu segurar um pouquinho, Ellen, porque assim, tem Muita muita. informação. Não, assim, tem muito ensinamento. É. Em tudo que você falou até aqui. Tem muito, assim, tem ouro na fala dela. Essa é a verdade. Então, vocês estão vendo uma pessoa que, desde a infância, não queria casar. Ok. Se a gente for pensar, é assim, com uma certa aversão à família. Sim. Além dela não querer casar, ela perdeu uma filha com 3 anos e 8 meses, lidou assim com a maior dor de um ser humano, que é a perda de um filho. Em seguida, teve uma depressão profunda e tentou se matar 3 vezes. 3 vezes. 3, 4 pontos fortíssimos. Quantas mulheres hoje estão desacreditadas,
na parte familiar. Já passaram por um luto, perderam filho, ainda teve uma perda De um bebê. depois de um bebê. Depressão, pensamentos suicidas e o desejo de tirar a vida. Olhar para a vida e falar, não faz mais sentido eu estar aqui nesse mundo. Olha que testemunho forte que a Ellen carrega. E a partir do momento que ela se permitiu conhecer a palavra, que ela se permitiu ter um encontro verdadeiro com Jesus. Claro, ainda muito racional, dizendo, Senhor, eu quero, mas deixa eu ir aqui para essa micareta. E ninguém tá aqui para te julgar por isso, porque cada um tem o seu processo, tem o seu momento, tem a sua forma de chegar até ele. Mas eu quero te dizer algo. Quando ele chega, tudo muda. Ele transforma. Tudo muda. Vocês escutaram a Ellen até aqui sem Jesus. Agora vocês vão escutar a Ellen com Jesus. Olha só o que Deus fez na vida dela. E continua fazendo. Sim, meu amor. O Espírito Santo, ele é todo trabalhado no movimento. Ele não sabe ficar parado. Ainda bem. Glória a Deus. Mas olha só. Ellen, sem Jesus, vocês viram até aqui. Agora você só conhece a Ellen com Jesus. Agora vamos lá, pra vocês verem que quando ele chega, meu amor, ele faz tudo novo, ele transforma, ele renova, ele restaura, ele traz significado pro processo. E aí, quando eu tava caminhando com Jesus já, isso foi que Deus falou comigo, foi em dezembro. Quando foi em abril, teve um encontro de mulheres na igreja. E eu ainda não estava firme na igreja, eu ia, quando eu estava bem eu saía, ainda bebia, mas nesse encontro de mulheres foi um divisor de águas na minha vida, porque eu já estava me relacionando com o Luiz, mas o sonho do Luiz era ser pai e o meu era ser mãe, estava tudo certo, eu não queria nada sério, mas Deus tinha um propósito grande aí. Aí nesse encontro de mulheres, eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. E daí, desse dia em diante, ele começou a trazer vida na minha vida. E aí, nesse encontro de mulheres, teve uma parte que a gente fez a oração, né, do apelo, eu aceitei Jesus. E nesse momento que eu aceitei Jesus, eu entreguei minha gravidez, que eu já estava grávida, de 1 mês e pouquinho. E eu consagrei a minha gravidez para o Senhor. Eu falei, Senhor, esse bebê que está na minha barriga não é meu, é teu. Que venha cheio de saúde e que me devolva a alegria de viver. Que a minha alegria não esteja no bebê, mas esteja na tua presença. E a partir de hoje, eu quero que o Senhor esteja presente na minha vida e que eu não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Voltei desse encontro de mulheres. O Luiz queria casar, porque eu estava grávida. O sonho dele sempre foi ter uma família. Ele já tinha sido divorciado de outro relacionamento. Só que assim, o meu medo de casar era tão grande que eu não queria casar. Mas quando ele pediu em casamento, eu falei, eu vou me permitir, eu vou aceitar. Eu falei, pode marcar o casamento, se não der certo, a gente separa. Meu Deus. Ainda falei desse jeito. E o que aconteceu? Deu super certo. Aí, depois de 3, isso foi em abril, quando foi em junho, eu casei. Em junho, eu casei. Aí Deus começou a fazer a obra nas nossas vidas. Peraí, quem foi que nasceu aí? Calma, Isa ainda não nasceu, por isso que eu tô falando, eu casei. Eu já disse, casei cadê ela, meu amor? Que ela é um capítulo à parte. Exatamente. Aí eu casei em junho, né? Eu aceitei Jesus em abril, em junho eu casei, menos aí ao tempo aí. Foi 2 meses e meio pro meu casamento. Foi tudo muito rápido, porque as coisas assim com o Senhor é rápido, quando Ele quer fazer, Ele faz. Eu já tinha tentado casar outras vezes, já tinha marcado casamento, nada dava certo, eu desistia. Só que dessa vez o Senhor estava no negócio. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí a gente casou, aí a gente começou a se moldar, porque o casamento molda muita gente, né? E o Luiz era muito diferente de mim, tinha diferença de idade, eu achava que não ia dar certo. E aí a gente casou e eu continuei me posicionando na presença do Senhor. E aí, quando foi em dezembro, a Isabela nasceu em novembro, dia 22 de novembro. Quando foi em dezembro, após a Isa ter nascido, eu me batizei nas águas. E ali começou realmente a transformação da Ellen. Aí nasceu uma nova Ellen. 1 ano depois. 1 ano certinho depois. Dezembro. A partir do momento que eu fiz a oração em dezembro, do batismo dos meus irmãos, eu me batizei 1 ano depois. E nesse 1 ano, após a minha oração sincera com o Senhor transformou a minha vida.
Olha que tinha isso. morte, Deus me deu vida. Vida. Deus me curou, me libertou, me transformou nesse um ano, assim, foi um processo incrível, que eu olho assim, parece que foi mágica, mas não foi um processo. Foi um processo que não foi tão doloroso, olhando nesse um ano de processo, mas foi um ano de posicionamento, que eu permiti que o Senhor trabalhasse na minha vida e Ele fez a obra por completo. O céu responde a posicionamento. É verdade. Na hora que você se posicionar, pode ter certeza que o céu vai se movimentar a teu favor. Olhando para a história da Ellen, é um caso concreto. Olha para a história dela. Em um Sim. ano, olha o que foi que Deus fez. E Deus entregou para ela a Isabela. Meu amor, se você conhecer Isabela, você vai ver que ela é alegria, ela é carisma, ela tem um dom, ela é uma menina que você olha e fala, meu Deus, que menina incrível. Por quê? Porque na hora que ela consagrou, que ela entregou, Senhor, a minha alegria não está na Isabela. Exatamente. Eu nem sabia que era a menina. Eu achava ainda que Deus ia. Olha para você ver como a gente faz com Deus. Eu achava que Deus ia me dar um menino, porque ele já tinha me tirado uma menina. Eu já estava preparando meu psicológico para chamar o menino de Gustavo, porque eu tinha medo de não aceitar o menino. E Deus sabia do meu íntimo que meu sonho era ter outra menina. E ele Deus fez fez exatamente. infinitamente mais do que eu podia pensar, imaginar. Ele faz infinitamente mais. Assim. Efésios 3:20. Está na Exatamente. Bíblia. Tá na Bíblia. Deus faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou queremos. Então, pensa em algo que na sua cabeça é surreal. Deus vai fazer mais, melhor do que você está pensando. Foi assim com a vida da Ellen e é assim com a vida de todas as pessoas que se decidem posicionar para ter uma vida com Cristo. Essa fala que ela trouxe, que é do apóstolo Paulo, já não sou mais eu que vivo em mim, Cristo vive em mim. O que a gente está dizendo nas entrelinhas? Senhor, eu renuncio a tudo que eu vivi com a força do meu braço até aqui. E eu recebo tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida. A minha vida é tua. Eu não governo mais nada. É o Senhor que me governa. É uma oração perigosa, mas é uma oração que te traz para um lugar de graça. De favor e bondade de Deus, porque é exatamente isso que a Ellen está vivendo exatamente. hoje. E quando eu olho, eu vejo o 2 Coríntios, que é o versículo da minha vida, né? Que no momento da minha fraqueza ele me fez forte, que a graça dele me basta. E ele tem feito assim, hoje, passando por tudo que eu já passei, porque já faz um tempo, eu já vivi tantos outros testemunhos, mas hoje eu olho que eu estou vivendo o tempo da graça mesmo. E a bondade do Senhor me alcançou. Mas tudo isso por um posicionamento meu. Eu tive que me posicionar, tive que orar, fazer a oração sincera com o Senhor. O Senhor viu graça em Davi pela oração sincera. Por mais que ele tinha pecado, ele fazia a oração dele sincera com Deus e onde Deus achava graça, né? Em Davi. E assim foi comigo também. As minhas orações são sinceras, são orações posicionadas. Ainda que eu erre, eu vou lá, peço misericórdia para o Senhor e a graça dele tem me alcançado dia após dia. Assim, o que o Senhor fez na minha vida, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu estaria vivendo tudo que eu estou vivendo. Como deixar uma história dessa sem ecoar no mundo? Não. Era impossível, era mais forte do que eu. Eu olhava para ela e falava, Ellen, você precisa contar a sua história. Você precisa ativar outras mulheres. E dentro do método Voice, você percebe que sofreu essa ativação, Ellen? Como você olha para a sua história hoje, depois do método Voice? Olha, o método Voz para mim foi um presente. Quando eu olho a forma que eu me permiti vivenciar cada processo e não me sabotar, eu vi que a Ellen realmente está saindo da caverna. Por mais que eu já lá em São Paulo, eu participava do ministério, era envolvida no ministério. Quando eu vim para cá, eu ia tirar o meu ano sabático. Eu falei, eu não quero conhecer as pessoas, eu não quero que as pessoas saibam agora da minha história, eu quero um tempo para mim. Só que tudo que eu vivi aqui, nesses 2 anos, eu vejo que o Senhor me preparou em cada lugar que eu ia acessar. Tanto do SOA, que me trouxe tanto conhecimento de terminar a teologia, coisa que eu já tinha começado em São Paulo, mas não terminava, porque eu me auto-sabotava. E o método Voz, quando apareceu para mim, eu falei, não vou me sabotar, vou me permitir viver todos os processos que eu tiver que viver. E foi transformador, foi desafiador, transformador.
me trouxe clareza em tudo que eu for falar. Que eu acredito que eu não era uma pessoa tímida, mas eu era uma pessoa que estava na caverna, porque eu estava querendo me esconder um pouco das pessoas, sair ali daquela comodidade que eu estava, porque eu estava me sentindo cômoda onde eu estava. E o método Voz me trouxe para fora da caverna. Eu lembro quando a primeira vez que eu vim aqui, você falou, chegou a hora de você florescer. Eu vejo claramente o tanto que eu tenho florescido, as pessoas que me conhecem e vê a transformação que foi o método Voz, para mim é nítido de ver. Tanto até na forma de se vestir, a forma da postura, a forma de falar, de se comunicar, tirar os vícios de linguagem, para mim foi bem desafiador. Até para mim me comunicar, eu fico pensando, eu não vou falar isso, não vou falar aquilo, a gente fica se autoanalisando. E foi incrível vivenciar isso tudo. Ellen, obrigada pela sua confiança. Obrigada por se permitir colocar a sua voz, a sua história em um lugar de inspiração, porque é isso que você carrega. A sua vida me inspira. A sua vida me deixa mais perto de Jesus. E eu tenho uma certeza que cada vez mais você vai ativar outras mulheres para que elas possam encontrar esse lugar que você encontrou. Tenho certeza disso. E se você conhece alguma mulher que passou por algum desses momentos ou está passando de repente por uma depressão, por um pensamento suicida, acredita que a vida não faz mais sentido, chegou a hora de você ser ministrado por esse podcast, mas também encaminhar esse podcast para essa mulher, para que a vida da Ellen possa ser canal de bênção para essa nova vida. Não deixa de encaminhar. Abençoa essa pessoa com esse podcast e continua ligadinho, porque cada história aqui é simplesmente fenomenal. E assim como Deus fez comigo, vai fazer com outras mulheres também. Exatamente, porque é o mesmo Deus, meu amor. Então acredita, ele não muda. Ele continua fazendo milagres dia após dia. Exatamente. Olha só, fica com a gente, vem muita coisa legal por aí.